Acredito no poder das histórias. Acredito que histórias são poderosas. Aprendemos ao longo da vida, ouvindo as histórias da Cinderela, da Branca de Neve, do Chapeuzinho Vermelho. Forças extraordinárias do nosso inconsciente compraram muitas crenças limitadoras a respeito dos arquétipos feminino, masculino, do nosso se colocar no mundo, do nosso lugar de fala, uma vez e tendo em vista que essas histórias nos foram contadas. Assim sendo, tendo em vista novamente o poder das histórias, quero lhes apresentar um conto que julgo importante, urgente, interessante e potente, para que cada um tome, sem ego e de coração aberto, as suas próprias reflexões. Vamos a ele. Ao despertar, o indivíduo, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Sua expressão era de sofrimento e inconformismo. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar, olhando-os de soslaio, disse: "Na noite passada vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas ou poucas, e também desconheço de que metal eram feitas. Se eram de metal precioso ou não. Não importa, porque me sinto vazio, prejudicado e ferido. Venho lhes dizer que as suas moedas não são boas e nem suficientes. Não são as moedas de que necessito, nem as que mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenham vindo de vocês e que cheguem a mim por meio de vocês. Com elas, meu caminho seria muito duro ou muito triste, e eu não conseguiria ir longe. Caminharei sem as suas moedas." E os pais, que como todos os pais, se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se diminuídos e tristes para o interior da casa. Com desgosto e angústia, compreenderam que podiam dar ainda menos do que haviam dado àquele filho, porque diante da dificuldade de aceitar e receber a grandeza e o desejo de dar, se fazem pequenos e definham. Fizeram silêncio, confiando que com o passar do tempo e a sabedoria que a vida traz, talvez chegassem a endireitar os rumos falidos do filho. É estranho o que aconteceu em seguida. Após ter pronunciado aquelas palavras perante os pais, o filho se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca. Tratava-se de uma força extraordinária. A força feroz, teimosa e gigante que surge da oposição aos feitos e às pessoas. Não se tratava de uma força genuína, como a que resulta da aceitação dos acontecimentos e está em concordância com as transformações da vida, mas de uma força apaixonada e intensa. Era o tipo de força que configura a paisagem do sofrimento humano, aquela em que as pessoas tratam de se apoiar quando precisam de coragem e de humildade, suficientes para aceitar a realidade como ela é e a nossos pais tal como são. A falsa força que nos concede a oposição das coisas, o ressentimento para com as pessoas e a postura de vítimas diante de todos os fatos vividos. Com o tempo, essa pessoa aprenderá que nenhum sofrimento concede direitos, nenhuma postura existencial edificada sobre feridas concede merecimentos, e que o único sentido desse sofrimento, que não é dor, é fazer sofrer os demais, já que unicamente a dor genuína desperta compaixão. Mas naquele dia o indivíduo abandonou a casa dos pais, dizendo a si mesmo: "Nunca mais." Sentia-se forte, mas também vazio e vulnerável. Ainda que desejasse, não conseguia ficar em paz. Na medida em que afastava da casa de seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo, um tanto flutuante, não podia se aperceber de seu peso real. E sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão de que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi desenvolvendo uma sensibilidade especial. Assim, quando encontrava alguém ao longo do caminho, o contemplava, com uma enorme esperança, e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa que tem as moedas que eu mereço, das quais necessito e que me correspondem,
As moedas que não aceitei dos meus pais porque eles não me souberam concedê-las da maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tenho que eu mereço? Em certa ocasião a resposta foi afirmativa, e tudo pareceu fantástico. O indivíduo se apaixonou e sentiu que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta começou a esperar que o outro tivesse e lhe desse aquilo que não aceitara de seus pais. Contudo, ainda que a esperança de encontrar as moedas lhe resultara a princípio inebriante, quando a paixão acabou se convertendo em uma relação, e a relação durou tempo suficiente, o indivíduo descobriu que o outro não tinha o que lhe faltava, ou seja, aquelas moedas que não havia aceitado de seus pais. Que pena, disse, e então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino. Ele se sentiu desenganado, submetido a um tormento emocional que se tomou forma de desespero, desgosto, crise, turbulência, enfado, frustração. É que, embora ainda não soubesse, o outro só podia lhe dar aquilo que tinha e aquilo que lhe correspondia por sua posição, ainda que queira lhe dar tudo e o ame plenamente, pois um casal é uma relação entre adultos fundamentada na igualdade de classe, na troca equilibrada e na sexualidade. Em certo momento de sua vida, essa pessoa teve um filho, e seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Então tornou a se perguntar: será que esse filho tão amado que espero tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me correspondem, aquelas que não aceitei dos meus pais porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que mereço? Quando respondeu novamente que sim, foi maravilhoso, formidável, e o indivíduo começou a sentir um vínculo especial com aquele filho, um vínculo assombroso, muito estreito, cheio de expectativas e anseios. De maneira inconsciente, a pessoa estava convencida de que o filho tinha as moedas de que necessitava e não tardaria em lhe dar. Mas passou o tempo, e o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter vida própria e pôr em prática seus propósitos de vida independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles. Mas a pressão de ter uma vida própria lhe resulta exigente, imperiosa e avassaladora como a sexualidade. Assim, o indivíduo um dia compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas de que necessitava, que merecia e lhe correspondia. Sentia-se mais vazio, órfão e desorientado que nunca. Entrou em crise. Adoeceu, estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava, nenhuma razão o acalmava, sentiu seu interior se quebrar e gritou: socorro! Havia tanta urgência em seu tom de voz, seu rosto estava tão desfigurado, nada o acalmava, nada podia confortá-lo. E o que ele fez? Foi a um terapeuta. O terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundo e pausadamente para o indivíduo e disse: eu não tenho as moedas. O terapeuta viu nos olhos do seu paciente que ele continuava buscando as moedas no lugar errado e que, no fundo, desejava se equivocar mais uma vez. Ele sabia que as pessoas desejavam mudar, mas também que lhes custa dar o braço a torcer. Não tanto por dignidade, mas por teimosia e costume. Mas o terapeuta, que sabia que não tinha as moedas em mãos, pensou: amo e respeito melhor meus pacientes, quando também posso fazer o mesmo com seus pais e com sua realidade tal como é. Ajudo quando sou amigo das moedas que lhes cabem, quaisquer que sejam. Na realidade, aquele terapeuta já vira muitas pessoas em situações similares e sabia que o paciente e o menino que segue vivendo em seu interior continua amando profundamente seus pais e lhes guarda lealdade, ainda que o ardor das feridas e outras causas lhe impeçam de aceitar suas moedas. É que nas profundezas da alma, ainda que o filho reprove seus pais, também se identifica com eles, e quando não pode acolhê-los e amá-los, tampouco consegue amar a si mesmo. Por isso seu enfoque é o amor a tudo e a todos. Naquela primeira visita, o terapeuta acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão, e podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-las. Então o terapeuta trabalhou com esse indivíduo e lhe mostrou que durante muitos anos ele tivera um problema de visão, um problema óptico, um problema de perspectiva. Tivera dificuldades para ver claramente, só isso. O terapeuta o ajudou a ajustar o foco e regular seu olhar.
a perceber a realidade de outra maneira, a partir de uma perspectiva mais clara, mais centrada e mais aberta aos propósitos da vida. Uma maneira menos dependente dos desejos pessoais do pequeno eu que sempre tenta nos governar. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou que havia chegado o momento de dizer, por fim, claramente, onde estavam as moedas. Porém, quase que por encanto, o paciente, com a feição do rosto mais colorida, lhe disse: sei onde estão as moedas, continuam com os meus pais. Primeiro soluçou, em seguida chorou abertamente, depois veio o alívio, a paz, a sensação de calor no peito, por fim. Então, dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais. E quando ali chegou, olhou-lhes nos olhos e disse: durante todos esses anos tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer, as aceito com gosto porque vêm de vocês, e com elas posso seguir trilhando o meu próprio caminho. Então os pais, que como todos os pais se engrandecem pelo reconhecimento dos filhos, voltaram a florescer, e o amor e a generosidade fluíram novamente com facilidade. O filho voltava a ser filho plenamente porque era capaz de aceitá-los. Os pais, sorridentes, o olharam com ternura e responderam: é um bom filho. Pode ficar com todas as moedas, pois lhe pertencem. Pode gastá-las como quiser e não é preciso devolvê-las. São seu legado, único e pessoal, para você. Pode ter uma vida plena. Então o filho também sentiu grande e pleno. Percebeu-se completo e rico e pôde por fim deixar em paz a casa dos pais. À medida que se afastava, sentiu os pés firmes, pisando intensamente no solo, seu corpo também assentado na terra e os olhos voltados para um caminho claro e um horizonte promissor. Também sentiu algo estranho. Perdera a força impetuosa que se alimentava do ressentimento, do vitimismo e do excesso de conformismo. Mas agora tinha uma força simples e tranquila, uma força natural. Percorrendo o caminho que restava de sua vida, encontrou outras pessoas com as quais caminhou lado a lado, como acompanhante durante um trecho, às vezes longo, às vezes curto, outras para sempre. Sócios, amigos, casais, vizinhos, companheiros, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, seu caminho foi sereno, prazeroso, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. Tampouco esteve isento de pesares naturais impostos pela vida, mas sentia que aquele, sim, era o caminho da sua vida. Um dia, se aproximou da pessoa pela qual havia se apaixonado, crendo que ela tinha as moedas, e disse: durante muito tempo eu tive um problema de visão. E agora que eu enxergo claramente, lhe digo: sinto muito. Esperei demais dessa relação. Foram demasiadas as minhas expectativas e sei que isso foi uma carga muito pesada para você. Agora eu assumo, tomo consciência e a libero. Assim o amor que tivemos pode seguir fluindo. Agradeço. Agora eu tenho as minhas próprias moedas. E em outro momento ele foi até o seu filho e disse: você pode aceitar todas as minhas moedas, porque eu sou uma pessoa rica e completa. Agora eu já peguei as minhas dos meus pais. Então o filho se tranquilizou, se fez pequeno em respeito a ele e se sentiu livre para seguir seu próprio caminho e aceitar suas próprias moedas. Ao fim de seu longo caminho, o indivíduo se deteve a repassar a vida vivida, o amado e o sofrido, o construído e danificado. A tudo e a todos conseguiu dar um bom lugar em sua alma. Acolheu a todos com doçura e pensou: tudo tem sua hora na vida. A hora de chegar, a hora de permanecer, é de partir. Uma metade da vida é para subir a montanha e gritar aos quatro ventos: eu existo. E a outra metade é para o declínio até o vazio, onde tudo é desprender-se, alegrar-se e celebrar. A vida tem seus assuntos e seus ritmos, sem deixar de ser o sonho que sonhamos. Eu espero que essa breve história
tragam insights poderosos, assim como acontece com a maioria dos sonhos. Todas as suas linhas tiveram muitos significados e ela vem do livro Onde Estão as Moedas, de Juan Garriga. Assim, eu, Samira Pérez, me despeço e agradeço entregando o meu melhor. Até mais. Acredito no poder das histórias. Acredito que histórias são poderosas. Aprendemos ao longo da vida